Pessoal, bom dia. Vamos dar seguimento ao nosso módulo de saúde mental na nossa capacitação de transtornos depressivos. Agora nós vamos começar a falar sobre o manejo farmacológico, tá certo? Quais são os psicofármacos, quais são as nossas opções. Primeiro, a gente precisa entender qual é o objetivo, qual é a estrutura de uma abordagem farmacológica de um transtorno depressivo. Tipicamente, um tratamento de um episódio depressivo, porque aí lembre-se que a gente tem episódios, nós temos transtornos crônicos, transtornos sem remissão, mas vamos lá, um episódio depressivo, tá certo? O tratamento ele dura cerca de 9 meses, dos quais os 3 primeiros meses a gente está na fase aguda do tratamento. Então, a gente precisa objetivar a remissão completa de sintomas. Antigamente, se aceitava uma melhora de 50% de sintomas usando algumas escalas. Hoje não mais. Hoje o que se preconiza é a remissão total, o controle total de sintomas, tá certo? Então, isso aí, a gente vai pegar esses primeiros 3 meses para um acompanhamento mais agressivo, tá certo? Para isso. Mas, sendo realista, lembrando que apenas 30% dos pacientes que a gente abordar, acompanhar, conseguirão a remissão total de sintomas ao término da fase aguda, tá certo? Então, precisa a gente também ter um pouco disso, para a gente também não ficar se cobrando ou passar alguma cobrança para o paciente, tá? Mas, considerando a remissão total de sintomas em um episódio depressivo, depois dos 3 primeiros meses, nós temos aí 6 meses em que a gente vai fazer uma terapia de manutenção. A gente tirou ele do sofrimento depressivo, mas há um risco de recidiva muito alto. Então, a gente vai manter a medicação em um paciente assintomático para prevenir uma recaída. Terminado esses 9 meses de tratamento, a gente começa a descontinuação gradativa do medicamento. Na teoria, é assim que funciona, com 9 meses de tratamento. No que é que na prática isso te serve? Essa informação te serve porque, primeiro, qual é o grande sofrimento, qual é a grande preocupação de uma pessoa na atenção primária que vem buscar atendimento em saúde mental? Quando ela recebe um diagnóstico de depressão, o que é que elas pensam, o que é que elas falam? Doutor, eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida? Doutor, eu vou ter que ficar dependente de remédio? Doutor, eu não quero ficar dependente de remédio. Eu tenho medo de remédio porque eu tenho medo de ficar dependente. Então, quando a gente dá informação para a pessoa, mostra para ela que existe, que é preconizado, que é possível fazer um tratamento, que tenha começo, meio e fim, a gente engaja a pessoa. Olha, nós temos aí um tratamento que é para durar 9 meses. Dura-se mais, dura-se menos, mas eu preciso da sua ajuda para isso. Você precisa engajar a pessoa, porque é um transtorno que causa muita perda de funcionalidade, muita perda de produtividade, muito sofrimento. É muito prevalente e está associado a grande mortalidade. Então a gente precisa engajar, a gente precisa fazer uma abordagem bem pessoal, bem individualizada. Então assim, nesses primeiros 3 meses, a gente precisa, nessa fase aguda, fazer um segmento semanal ou quinzenal no primeiro mês. Sempre quando a gente aumentar a dose ou trocar medicamento, a gente precisa acompanhar aquela pessoa semanalmente ou quinzenalmente. Ah, mas isso aqui eu não tenho como aplicar na minha agenda. Pessoal, é só para você ver se a pessoa está tolerando os efeitos adversos. Quando a gente fala em saúde mental, a gente fala em uma pessoa que já por si só tem baixa adesão a qualquer tratamento. De novo, é inclusive isso que repercute no prognóstico de qualquer outra comorbidade que esteja associada com depressão. Então, quando a gente faz uma abordagem mais agressiva, quando a gente explica para a pessoa, olha, dona fulana, eu vou começar o remédio tal, quando você começar a tomar o remédio tal, você pode se sentir pior no começo, mas toda semana você vai estar aqui comigo. Eu quero só ver você e falar assim, não, tá tudo bem, não tá tudo bem. É para isso que serve um retorno precoce. É para isso que serve uma gestão agressiva de tempo. Quando você dá acesso à pessoa e ela consegue confiar em você. Se a pessoa começa a tomar um remédio e você deixa para ela amarrado uma consulta daqui a 3 meses, muita coisa pode acontecer para uma pessoa que tem depressão em 3 meses. Muita coisa pode acontecer em uma pessoa que está com depressão em 1 mês. Então, você precisa fazer essa gestão agressiva, esse acesso agressivo a essa pessoa. Primeiro, por quê? Porque se ela estiver se sentindo bem, é pouco provável que ela vá, certo? Mas ela sabe que se acontecer alguma coisa,
ela tem para onde ir. E é isso que as pessoas precisam. É isso que uma pessoa que está passando por uma depressão precisa. Ela precisa ter um pouco de seguro, uma confiança. Ela precisa de informação, educação em saúde. Isso é muito importante. Em atenção primária, isso é uma tecnologia que é nossa, atribuição nossa em atenção primária. É a gente que consegue ter um acompanhamento mais próximo, de maneira que a gente possa educar as pessoas sobre as medicações e sobre os tratamentos não farmacológicos. Nós temos pessoas em saúde mental que não querem tomar remédio de maneira nenhuma, pelo medo de ficar dependente, e aí a gente vai ter que desconstruir todo esse tabu, esse misticismo relacionado à farmacoterapia. Nós temos, por outro lado, as pessoas que acham que tudo vai ficar resolvido só com remédio, e aí entra muitas vezes os benzodiazepínicos, e aí não aderem às mudanças de estilo de vida, não aderem às mudanças no ambiente familiar, não aderem à psicoterapia, não participa dos grupos, das dinâmicas de grupo. E nós temos aquela pessoa que não adere nada, está em completa negação do que está acontecendo com ela. Então, para isso serve a educação em saúde, para isso serve o acesso. Nós precisamos ser agressivos nisso, porque a depressão ela tem se tornado cada vez mais prevalente. As redes de saúde elas não estão conseguindo comportar essa grande quantidade, esse grande perfil de paciente de maior complexidade, que demanda mais atenção, e isso é uma atribuição nossa na atenção primária. Isso é um diferencial nosso na atenção primária, tá certo? Então, por que a gente precisa ser agressivo? Por quê? Porque quanto mais tempo uma pessoa passa sintomática, a despeito do tratamento, menor a chance de recuperação, menor a chance de remissão total de sintomas. Por exemplo, um estudo, o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, ele relata um estudo em que atribuiu que pessoas que tinham 6 meses de sintoma, mesmo em tratamento, significava 50% de chance de cronificação. E esse percentual aumentava agudamente com o tempo de permanência de sintomas. Se existe a possibilidade de que a gente consiga instituir um tratamento, e esse tratamento ter começo, meio e fim para essa pessoa, e isso demanda também, isso implica também custos do sistema de saúde, se a gente consegue fazer um começo, meio e fim para aquela enfermidade, isso é muito mais custo-efetivo, isso é muito mais impactante financeiramente nos sistemas de saúde do que a gente deixar de ser agressivo, aquela pessoa cronificar, se tornar um hiperutilizador crônico dos serviços de saúde, uma pessoa que vai estar sempre vindo para a consulta, sempre pedindo exames, sempre pedindo intervenção, sobrecarregando a tua equipe, sobrecarregando você. E isso é muito difícil, porque você precisa desconstruir, dar a volta, virar essa pressão assistencial com muito planejamento. Então, para isso, você precisa entender que é preciso ser agressivo na fase aguda do tratamento. Lembrando que os pacientes que têm transtornos depressivos persistentes, já por definição é um sofrimento, é um quadro que se arrasta por mais de 2 anos, esses aí têm grande chance de cronificação. Isso com indicação de terapia de manutenção, aí indefinidamente, tá certo? Então, ok. Entendemos que a gente precisa ser agressivo na escolha, na abordagem, no acompanhamento desse tratamento, desse paciente. Vamos escolher a medicação. Que medicação a gente vai escolher? Nós temos um leque de várias classes medicamentosas, mas a gente precisa sempre escolher com esses pontos em mente. Primeiro, a pessoa já fez um tratamento, já teve uma resposta prévia a algum medicamento? Sim, pronto, esse é um medicamento já de preferência. O paciente tem alguma comorbidade que implique uma contraindicação específica? Por exemplo, a amitriptilina, a pessoa tem constipação intestinal. Você vai entrar com a amitriptilina, que é uma medicação que tipicamente causa constipação intestinal. Se a gente precisa fazer no manejo farmacológico em relação a efeito antidepressivo, as medicações são praticamente equivalentes em relação a efeito antidepressivo. O
que a gente vai fazer é um manejo de efeito adverso, ok? Isso é muito importante. Você precisa conhecer as medicações, porque você precisa conhecer os efeitos adversos, e aí você vai botar na balança, compartilhando com aquela pessoa, certo? Compartilhando com o paciente, centrado no paciente, qual é o efeito adverso que é mais tolerável, qual é o menos tolerável. Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa, o custo da medicação inviabiliza o tratamento? Não adianta. De novo, acabei de falar que em efeito antidepressivo, as medicações, as classes mais antigas até as classes mais novas, elas são equivalentes em efeito antidepressivo. O que nós vamos precisar fazer é uma gestão de efeito adverso, ok? Então, adianta você passar uma medicação que saiu há 2, 3 anos no mercado, que a caixa da medicação é mais de R$100, para uma pessoa que fala para você, ou que deixa implícito, ou que pelo próprio contexto social daquela pessoa, ela não vai conseguir manter aquela medicação? Então, isso aí é uma coisa que é muito importante. É muito mais importante, inclusive, de novo, do que a própria classe medicamentosa. Por quê? Porque se a gente está falando que as classes medicamentosas são equivalentes em efeito de antidepressão, o que a gente vai levar em conta é a adesão. E a adesão significa custo e significa efeito adverso, ok? Então isso é muito importante. A medicação é conhecida, tem tempo no mercado, ou, leia, você tem mão com essa medicação, você conhece essa medicação, porque não adianta você entrar com a medicação que pode ser a melhor do mundo, mas você nunca tratou um paciente com ela. Se você não se sente seguro, não conhece os efeitos adversos dessa medicação, como é que você vai conseguir orientar o paciente? Então isso é muito importante em saúde mental. E outro, a janela terapêutica é grande, você consegue subir aquela dose, consegue mexer naquela dose, baixar aquela dose? Há toxicidade a partir de qual dose? Há efeitos colaterais a partir de qual dose? Então, quando a janela terapêutica é muito curta, muitas vezes você vai ter que associar uma segunda medicação. E aí você entrar com polifarmácia no paciente com saúde mental, isso já torna o tratamento mais complexo. Então, em quem a gente vai manter, como a gente falou, o episódio depressivo é um tratamento de 9 meses. Então, mas em quem a gente vai manter a medicação por mais de 2 anos, por pelo menos 2 anos? Nas pessoas que têm episódios recorrentes, certo? Depressão recorrente, ou seja, que teve 3 ou mais episódios depressivos. Uma pessoa que teve uma recorrência quando houve a descontinuação, a diminuição de dose, já voltou o sintoma. A pessoa que tem sintomas residuais, saiu do episódio depressivo, ou seja, saiu daquele quadro mais florido, mas mantém sofrimento, mantém uma perda de funcionalidade. Paciente que tem um transtorno depressivo persistente, ou seja, que a gente não consegue tirar ele do quadro crônico, a gente não consegue tirar ele, não vê uma melhora de funcionalidade. Paciente com episódio depressivo grave, ou paciente que teve que mudar muita medicação, trocar muita medicação, associar muita medicação. Isso aí já é indicação de você manter por mais tempo, tá certo? Pacientes com outras comorbidades psiquiátricas de importância, relevância, de maior complexidade do que a própria depressão, tá certo? E pacientes que têm múltiplas comorbidades clínicas. Por que motivo? Porque se aquele paciente descompensa a depressão e para de tomar todos os remédios para hipertensão, para diabetes, a gente tem um paciente que está evoluindo mal e de diversas maneiras. Então, agora que a gente entendeu, de maneira geral, como fazer o manejo farmacológico, a abordagem farmacológica, eu vou pontuar aqui só quais são as classes farmacológicas e a gente vai entrar no próximo bloco para, de fato, as tabelas e as classes farmacológicas, tá certo? Então, para finalizar, nós temos os antidepressivos, que são chamados os típicos, tá certo? Que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os tricíclicos e os inibidores da monoaminoxidase. Isso aí são os que são históricos, clássicos, tá certo? Dizer que é um antidepressivo típico não quer dizer que é primeira linha, tá bom? Isso aí mudou em 2016, tá certo? São os mecanismos farmacológicos que são compreendidos em sua totalidade. Esses são esses 3. Os inibidores seletivos de recaptação, os tricíclicos e os de monoaminoxidase. Os antidepressivos chamados atípicos são todos os outros, porque para todos os outros o funcionamento antidepressivo ele ainda não é bem compreendido, tá certo, pessoal? Então, assim, agora falando em linhas de tratamento, isso mudou em 2016. Em 2016 caiu o tricíclico, pessoal. Tricíclico que até 2012, até as últimas diretrizes canadenses, ele era considerado primeira linha, ele cai para a segunda linha.
Por quê? Isso é um consenso não só das diretrizes canadenses, tá certo, pessoal? Em múltiplas revisões sistemáticas, comparando efeito e adesão de medicações, os tricíclicos, apesar de eles terem inclusive efeito discretamente, mas significativamente superior ao antidepressivo às outras classes, inclusive mais recentes, os efeitos adversos eles são intoleráveis a longo prazo. Então, as pessoas tinham uma menor adesão a longo prazo daqueles pacientes. Então, o que ficou de primeira linha? Sobe os inibidores de recaptação de serotonina, noradrenalina, diga-se venlafaxina, por exemplo, que é a mais acessível no nosso sistema de saúde, e permanece os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Cai para a segunda linha os atípicos, né, os moduladores de serotonina, que é a mirtazapina, o Donarém, e entra os tricíclicos, tá certo? Entra os moduladores de serotonina, a mirtazapina e a trazodona, certo? Como segunda linha. E aí desce para a segunda linha os antidepressivos tricíclicos. E como terceira linha, nós temos os estabilizadores de humor, os antipsicóticos e os anticonvulsivantes, pessoal.